Hoje nós vamos estudar 2 Coríntios, capítulo 12. Foi falado aqui sobre pedidos de oração. O apóstolo Paulo tem pedidos, tem desejos também. E nós, da mesma maneira, temos pedidos e nós temos os nossos desejos. Deus conhece ambos. Deus conhece os nossos pedidos de oração e conhece os nossos desejos. O Senhor Jesus disse que antes mesmo de nós falarmos para Deus, antes mesmo de nós pedirmos, Ele já conhece. E muitas vezes Ele até atende antes mesmo da gente orar. Por isso, nessa certeza, nós podemos também nos animar com o relato do capítulo 12 de 2 Coríntios, vendo como Deus cuidou do apóstolo Paulo. Um grande perigo que nós temos ao orar, ao fazermos pedidos a Deus, é no nosso coração insinuarmos que Deus está errado. Ou seja, quando você tem algum desejo e você ora a Deus, você precisa sempre orar segundo a tua vontade. Porque às vezes nós temos algumas contrariações, né? Nós ficamos meio contrariados até contra o próprio Deus, da maneira como Ele está conduzindo a nossa vida, ou porque Ele está permitindo algumas coisas acontecerem na nossa vida. Aí quando nós oramos, é como que uma insinuação de que Deus está errado, para Deus mudar alguma situação que nós estamos passando, quando muitas vezes aquela situação é porque Deus quer que passemos. E a nossa oração vai como uma reclamação. Por isso, meus irmãos, por mais difícil que esteja a nossa vida em muitos aspectos, nós devemos dar graças ao Senhor. Toda vez que você orar dando graças, você nunca vai errar. Mas algumas vezes, quando você pede, você está pedindo errado. Porque se você fizer uma oração errada, você não vai ser a primeira pessoa. Muitas pessoas já oraram de modo errado. Tiago diz que nós não temos porque nós não pedimos. E quando nós pedimos para os nossos próprios prazeres, sem olhar uma dimensão maior que é a vontade de Deus. Jó queria sair daquela situação, é lógico, eu também ia querer. Mas os pedidos de oração de Jó acabaram sendo meio errados, porque ele não conhecia todo o plano de Deus sobre aquele assunto. O Senhor Jesus nos ensina a orar, e o apóstolo Paulo, através do seu exemplo, nos ensina também. Uma grande bênção que eu tenho tido no ministério com a igreja é não combinar nada com o dirigente, nem com a equipe de música. Eu me lembro que antes, no começo, a equipe de música queria saber o que eu ia pregar, para ver o que eles iam cantar. E eu falava assim: olha, se for de Deus, faz o seu repertório e eu prego. Se for de Deus, vai encaixar. Então, e se não encaixar, nós louvamos a Deus do mesmo jeito. Mas graças a Deus, muitas vezes tem encaixado mesmo as músicas com o que a gente prega, o que outros irmãos pregam, e até o dirigente quando faz uma devocional ou algum texto. E eu vi que o dirigente hoje leu um texto que eu mencionaria esse texto, mas ele já fez isso, que foi a oração no Getsemane. Quantas vezes Jesus pediu? 3 vezes. E depois
ele parou. Deus certamente consolou ao Senhor Jesus, ele estava em paz. Nesse texto aqui, quantas vezes Paulo pede por alívio? 3 vezes. E no final ele entende igual ao Senhor Jesus. Ele entende que a vontade de Deus está sendo feita. Então, ele entende que a graça do Senhor basta. Por isso nós precisamos orar ao Senhor, mas aguardar a resposta dele mesmo. Porque alguns dos nossos pedidos, eles vêm com a resposta não. Agora não. E algumas vezes vem com a resposta não. Nunca vai ser assim do jeito que você está pedindo. E outras vezes Deus nos dá um sim. Quando nós sabemos a vontade de Deus, nós vamos direto no pedido certo. Porque é a vontade de Deus alguns pedidos de oração. O que nós não descobrimos é qual é a vontade de Deus para a gente orar certo. Muitas vezes a nossa oração é quase que uma luta com Deus. E essa luta, ela pode ser travada sim, mas nós precisamos sempre confiar que Deus faz o melhor. Vamos ler então os 3 pedidos de Paulo. Ele pediu primeiro por alívio. Alguém aqui já pediu por alívio? Ele pediu por reconhecimento. Ele precisava ser reconhecido. E ele pediu por consagração. São 3 pedidos importantes aqui de Paulo: alívio, reconhecimento e consagração. Versículo 1, 2 Coríntios 12, 1, alguém pode ler? Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Todo mundo já sabe o contexto aqui, que nós estamos estudando esse livro já há algum tempo, mas o apóstolo Paulo precisava provar para os coríntios que ele é um apóstolo enviado de Deus. Ele não precisava fazer isso, porque eles já teriam que aceitar. Mas como eles estão meio teimosos, ele precisa explicar. Ele falou: olha, não é bom o que eu vou fazer agora. Como no capítulo anterior também não foi bom, mas ele fez assim mesmo por causa da necessidade. O que ele vai fazer? Ele vai falar de uma revelação muito íntima, muito pessoal, que ele teve com Deus. Meus irmãos, vocês não devem ficar tagarelando as experiências extraordinárias que você teve com Deus. Você precisa, o quanto for possível, você precisa guardar para você. Porque Deus está te dando algumas experiências, fica com você e Deus. Às vezes as pessoas têm pressa de falar: é porque eu vou edificar os outros. Vê lá se não é porque você quer se aparecer. Então, guarda. Porque todo mundo aqui está tendo experiências boas com Deus. Todo mundo. Não vamos cansar as pessoas com as nossas experiências. Principalmente se elas forem muito extraordinárias, a ponto de deixar os outros meio para baixo. Sabe como é? Então nós devemos evitar ao máximo falar qualquer coisa que mostre um orgulho. Por isso que os pregadores são incentivados a falar da palavra de Deus e não deles próprios. Mas às vezes, algumas experiências Deus usa para ajudar outras pessoas. Agora, num caso desse, é bom não falar mesmo, porque pode ser que as pessoas não vão acreditar em você. Versículo 2, alguém pode ler? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Quanto tempo que ele demorou para falar dessa experiência pela primeira e única vez? 14 anos.
14 anos. Para ele estar falando agora é porque é muito, muito necessário. Então o apóstolo Paulo vai falar dessa experiência que ele teve com Deus. Foi uma experiência extrasensorial. Sensorial é aquilo que você sente, que você vê. Ele não sabe se ele estava no corpo, se estava fora do corpo. Ele não sabe. Deus sabe, mas ele mesmo não sabe, porque é algo extrasensorial, além dos nossos sentidos, da visão, do olfato, do tato. E versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele nem quer falar que foi ele, não é? Todo mundo sabe que é ele, não é? Mas ele nem quer falar que foi ele. Esse tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Então ele não quer dar detalhes, ele quer mostrar a essência dessa revelação que ele teve. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então ele ouviu lá na presença de Deus algumas palavras que não é para falar. Agora tem gente por aí que diz que foi não sei quantas vezes para o céu, depois foi para o inferno também, e agora ele vai dar o testemunho para as igrejas, né? A gente não precisa acreditar nessas coisas, evidentemente. Então o apóstolo Paulo, ele teve essa experiência. Versículo 5, alguém pode ler? De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, mas salvo nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar de uma coisa, disse o apóstolo Paulo, não dessa visão esplêndida que eu tive, mas eu vou me gloriar pelo que eu passei, talvez por causa, ou depois disso, eu não sei, mas ele vai falar de uma experiência dele que não mostra. Nós falamos de super-herói, né, na última mensagem. Ele não vai mostrar algo que é de um super-herói. Ele vai mostrar algo que é de alguém fraco. Então nós precisamos aprender a nos gloriar nos nossos sofrimentos. Aprender a nos gloriar nas nossas fraquezas. Porque quando nós fazemos isso, está mostrando que nós somos um vaso de barro. Ao quebrar esse vaso de barro, aparece a excelência que é de Deus. Versículo 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nessa, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim. Vê ou de mim ouve. Então o apóstolo Paulo falou, olha, se eu me gloriasse, estaria tudo bem, porque eu estaria falando a verdade, eu não estou mentindo. Mas eu vou me abster, ou seja, eu vou evitar, eu não vou me gloriar, eu não vou dizer que eu tive uma revelação extraordinária, mais do que os falsos apóstolos, que eu sou uma pessoa tão perto de Deus, que Deus fez comigo como fez com Enoque. O que Deus fez com Enoque? Tomou para si. E poderia dizer que ele foi mais do que Enoque e mais do que Elias. Porque além de Deus o levar, fez o quê? Trouxe de volta. Trouxe de volta. Enoque não foi trazido de volta. Elias foi trazido de volta uma vez. Mas só algumas pessoas viram. Não foi? O apóstolo Paulo, ele fala, não quero que ninguém se preocupe comigo mais do que vocês estão vendo, do que vocês estão ouvindo. Ou seja, vocês não precisam de revelações especiais para serem obedientes. Só a minha palavra bastava. Para eu chegar até esse ponto, é porque vocês estão sendo muito rebeldes. E por isso que ele está apelando, senão ele ficaria mais 14 anos sem falar o assunto.
ou ficaria a vida toda sem nunca ninguém saber. Meus irmãos, eu não sei se foi por causa dessa visão, me parece que o texto fala isso, que é por causa dessa visão. Os irmãos entendem assim? Que ele acabou tendo um sofrimento na vida dele. Porque um homem que vai até o céu e volta, esse homem fica muito orgulhoso, não fica? Então, mas para baixar a bola, para não ficar tão orgulhoso, então Deus vai trazer um sofrimento físico para sempre ele se lembrar: você tem que ser humilde. Por isso, meus irmãos, eu sei que a vontade que nós temos quando a gente fica com dor, com mal-estar, com alguma doença, é que isso saia logo. Então a gente já começa a se apressar: Senhor, tira essa doença, tira esse mal-estar, tira essa dor. Mas muitas vezes é aquilo que vai te manter humilde, é aquilo que vai te manter equilibrado na vida cristã. Versículo 7. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. O irmão que leu, você não entende assim também? Que essa aflição foi por causa da revelação que ele teve? Os irmãos entendem assim? Arriscaria dizer claramente. Claramente. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, então por causa disso, Deus me deu um grande sofrimento. Esse sofrimento vem de Deus, mas é um mensageiro de Satanás também. Como é que pode? Deus e Satanás trabalhando juntos? Não, Deus nunca trabalha junto com Satanás. Deus manda Satanás fazer algumas coisas. Então, assim como Jó, Satanás queria tocar nos bens, na saúde e até na vida de Jó. Deus permitiu. Agora, não pense que você me deu uma grande ideia. Não pense que Deus tem que agradecer para Satanás, porque Satanás sempre quer acabar com o crente. Isso aí, sem dúvida nenhuma, ele sempre quer acabar com o crente, com a obra de Deus. Mas Deus, algumas vezes, eu não sei quais vezes na sua vida, nem na minha, ele usou Satanás para nos afligir. Outras vezes ele usou uma doença. E aqui nesse caso, se for doença, é uma doença provocada por Satanás, com a permissão de Deus. Meio complicado, né? Lógico que é, porque é um mundo invisível que nós não vemos. Paulo, o que nós sabemos até agora é que Paulo foi esbofeteado. É como se ele levasse murros. Parece então que é alguma coisa física. E Satanás estava produzindo isso, mas é porque Deus estava permitindo. Satanás passa a ser apenas um mensageiro de Deus. Ele vai levar esse sofrimento até Paulo. Então, que sofrimento é esse? Alguns dizem que é uma doença física, alguns dizem que é uma perseguição contra ele, e outros dizem que é uma opressão do demônio na vida dele. Eu não sei o que é. Perseguição ele tinha todo dia, né? Ataques do inimigo, certamente todo crente tem ataques do inimigo contra a sua própria vida. E doença física ele tinha também, porque ele tinha um problema nos olhos, conforme nós vemos em Gálatas. Talvez glaucoma, porque ele não escrevia, ele não conseguia escrever as cartas, por problema de visão. Mas no final, em algumas cartas, ele fala: vede com
quão grandes letras vos escrevo a saudação final. Só escrevi a saudação final. E é comum para quem tem problema de visão, como glaucoma, por exemplo, é escrever garranchão mesmo, grande, né? Então ele tinha essas três coisas: o inimigo queria destruí-lo, ele tinha doença física e ele tinha perseguição. Versículo 8. 3 vezes orei ao Senhor e lhe pedi que tirasse isso de mim. Então lá no Evangelho, conforme foi lido, mostrou Jesus indo 3 vezes. Aí repete tudo, né, o que aconteceu. Aqui não repete as 3 vezes ele orando. Ele só fala que 3 vezes ele orou, ele pediu a Deus. Mas a resposta de Deus foi qual? Versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Notaram como ele fez? Ele conta uma experiência que ele foi até a presença de Deus no céu. Mas ele não fica preso naquelas revelações. Ele fica preso aonde? Ele fica preso, para comentar, né, para argumentar com as pessoas, na doença dele ou na fraqueza dele. Nessa situação de fraqueza, ele vai se gloriar nisso, não nas visões que ele teve. Interessante, totalmente diferente que esses pregadores pregam, né? Porque eles querem se gloriar de que foram até o céu. Que é mentira, né? Mas eles falam que foram até o céu. E eles falam que toda doença você tem que rejeitar, porque o crente fiel ele tem vitória sobre a doença. O apóstolo Paulo não, ele se gloria na fraqueza dele, diferente do que esses pregadores. Então escolha bem os seus heróis, é o que nós falamos no último estudo. O poder de Cristo está repousando na vida de Paulo nessas fraquezas. Versículo 10. Alegro-me com essas fraquezas, insultos, necessidades, perseguições e dificuldades, por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, aí sim é que sou forte. Isso, essa é a vitória do crente. Se gloriar no sofrimento, na fraqueza, porque é ali que aparece o poder de Deus. Então, o pedido de Paulo é um pedido por alívio. Você pode orar por alívio? Pode. Mas fica atento para se Deus não quer o sofrimento na sua vida, em alguma época da sua vida talvez. Mas Paulo também ele pede por reconhecimento. Ele pede para os coríntios reconhecerem a ele como um líder, como um apóstolo. Versículo 11: tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a estes tais apóstolos, ainda que nada sou. Ou seja, Paulo está dizendo assim: olha o que vocês me obrigaram a fazer. Eu tive que contar 2 experiências que eram só minhas, não era para ninguém saber. Mas eu acabei me tornando insensato, porque vocês me levaram a isso. É claro que o apóstolo Paulo não está pecando, tá bom, irmãos? Foi uma necessidade do ministério, por isso que ele fez isso. Mas ele fala: eu não sou menor do que esses tais apóstolos, os falsos apóstolos. É verdade que eu não sou nada, Paulo fala. Mas eu não sou inferior a eles. Versículo 12: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Ou seja, eu não preciso provar nada para vocês. Tinha gente que ia lá na minha oficina, enquanto eu estava fazendo as tendas, costurando, eles pegavam meu avental para levar para casa, para colocar em cima do doente e o doente ser curado. Sabia que já fizeram isso? Então, o apóstolo Paulo, ele agiu ali com muitos sinais no meio dos coríntios.
Versículo 13, porque em que tendes sido vós inferiores às demais igrejas, senão neste fato de que não vos ter sido pesado, perdoai essa injustiça. Falamos no outro estudo, né? Ele usa de ironia. O apóstolo Paulo está dizendo assim, Coríntios, vocês são inferiores às outras igrejas? Porque eu vou em várias igrejas, né? Paulo poderia estar dizendo assim. E vocês são inferiores a essas igrejas? Em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas? Acho que eles vão falar, não, Paulo, nós não somos inferiores a nenhuma igreja. Porque eles eram muito orgulhosos, né? Mas aí Paulo fala, vocês são inferiores neste fato, de vocês não me sustentarem financeiramente. Vocês são inferiores, porque as outras igrejas estão acima de vocês, porque elas estão dando ofertas para o ministério. Elas dão ofertas para eu trabalhar no meio de vocês. Então isso é vergonhoso para vocês. Aí Paulo fala, me perdoem por essa injustiça. Porque, de certa forma, ele está dizendo, eu sou culpado, porque eu não quis forçar a barra. Eu não quis tirar dinheiro de vocês. Então é um homem de Deus, não é? Versículo 14, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu vou visitar vocês. Mas não se preocupem, não precisa pagar passagem de barco, não precisa me dar dinheiro para outras coisas. Não, eu vou aí com os meus recursos. E eu vou praticar o que todo pai tem que praticar. Por exemplo, vocês acham que os filhos que têm que juntar dinheiro para dar para o pai, ou o pai que tem que juntar dinheiro para dar para os filhos? O que vocês acham? Bom, não importa o que você acha, vou dizer o que é certo. O certo é o pai junta dinheiro para dar para os filhos. E não vem com reclamação, filho dá despesa, filho dá trabalho, filho quer meu dinheiro. Não faça isso, é sua obrigação. Pode deixar que na próxima geração o seu filho vai ver que é isso que vai acontecer também. O apóstolo Paulo, portanto, ele quer ser um pai. Ele já é uma mãe, né? Agora ele quer ser um pai para os coríntios. Versículo 15. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, olha, eu não desisto de vocês. Vocês desistiram de mim, mas eu não vou desistir de vocês. Eu vou amar vocês. Me lembrou o Senhor Jesus em João capítulo 13, versículo 1, onde diz que Jesus, tendo amado os discípulos, amou-os até o fim. Então, Paulo, assim como Jesus, né? Ele ama os coríntios até o fim. E aí ele fala, cada vez que eu amo mais vocês vão me amar menos? Não é possível que vocês são tão duros de coração assim. Ele está desafiando os coríntios quanto ao amor. Versículo 16. Meus irmãos, aqui um parênteses. Você está tendo problema com alguém? De relacionamento? Se você tiver problema de relacionamento com alguém, comece a mostrar amor para essa pessoa. Quase ninguém resiste ao amor. Eles resistem a uma briga, mas ao amor quase ninguém resiste. A pessoa desmonta. Quando ela faz um mal para você e você retorna em coisas boas, quase todas as pessoas não aguentam. Tem que ser muito duro de coração. Versículo 16. Pois seja assim,
Eu não vos fui pesado, porém sendo astuto, vos prendi com dolo. De novo ele está sendo irônico, né? Ironia. Ele está dizendo que eu não sou pesado para vocês, então eu não amarrei vocês, eu não escravizei vocês em nada. Mas como eu sou muito esperto, eu prendi vocês com engano, eu enganei vocês. O apóstolo Paulo parece que ele era um homem de muito bom humor, né? Ele tinha bom humor até em momentos difíceis. Como que ele fez isso? Como que ele enganou, entre aspas, né? Entre aspas quer dizer, não é exatamente aquilo que ele está falando, né? Versículo 17. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Paulo está dizendo, vocês acham que eu não pedi dinheiro, vocês acham que agora eu vou pedir dinheiro mandando alguém aí? Mandando mensageiros, mandando garotos de recado para arrancar dinheiro de vocês? Também não. Quem que ele mandou? Ele mandou Tito e um irmão anônimo, que a gente não sabe o nome, né? Versículo 18. Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Ou seja, além de eu ser um apóstolo honesto, fiel, as pessoas recomendadas por mim, ou seja, quem eu envio até vocês, tem o mesmo estilo de trabalho, porque eu piso e eles vêm atrás pisando aonde eu pisei, nas mesmas pegadas. Isso não é discipulado, irmãos? Quando pessoas começam a viver igual a você, então viva da maneira certa, que pessoas vão vir atrás de você, pisando nas suas pisadas. Então o apóstolo Paulo está pedindo por reconhecimento. Ele pede a Deus por alívio. Ele pede aos coríntios por reconhecimento. E agora, um outro pedido dele é que os coríntios consagrem suas vidas. Ele não está pedindo muito, né? Ele está pedindo que eles consagrem a vida. Todo crente precisa consagrar sua vida a Deus. Versículo 19. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo amados para a vossa edificação. Bom, o leitor desatento, ele pensa assim, poxa, mas que choradeira, hein? Paulo só fica chorando aqui e pedindo reconhecimento, e parece que ele está pedindo desculpas. Não, nada disso. Ele não está pensando nele. Ele está pensando nos coríntios. Se eles não aceitarem a liderança e a autoridade dele, os coríntios vão ficar sem mestre, sem professor, que os guie à verdade, porque eles vão ficar com os falsos apóstolos, aí eles serão totalmente enganados. Então ele está fazendo tudo isso, se humilhando do jeito que ele está, por causa dos coríntios. Versículo 20. Alguém quer ler? Pois temo que ao visitá-los não goste daquilo que encontrarei, e vocês não gostem de minha reação. Temo que encontre brigas, inveja, ira, egoísmo, calúnia, intrigas, arrogância e desordem. Quanta coisa ruim, né? O apóstolo Paulo é um homem muito realista, ele é um homem de fé, mas é realista também. Ele fala, eu sei que eu vou aí, vai dar maior confusão. Eu estou com medo disso, de eu chegar aí e vocês estão de uma maneira que eu não quero. E eu chegando aí, vocês vão me encontrar de uma maneira que vocês não querem também. Eu vou ficar bravo com vocês, eu vou falar algumas coisas muito pesadas e duras. Então ele está preparando o terreno. Olha, conserta a sua vida. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Preparar as pessoas. Conserte sua vida. Não precisa chegar a esse nível. Às vezes como líderes e como pai, mãe,
muitas vezes temos que ser pacificadores. Nós estamos vendo que vai pegar fogo com duas pessoas. O que a gente faz? A gente vai até aquela pessoa e fala: olha, não dá para deixar passar, não? Não dá para você ficar mais calmo? Porque, olha, não vai dar bem isso daí, vai dar uma briga, vai dar uma confusão, vai ser ruim para você, para a pessoa, para todo mundo, vai espalhar estilhaço para todo lugar. Então, tenta resolver antes. É isso que o apóstolo Paulo está tentando, falar com eles. E o versículo 21, alguém pode ler? Receio que, ainda que na minha próxima visita, meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por causa de muitos que no passado pecaram e não se arrependeram das coisas imorais que fizeram, dos pecados sexuais e de outros vícios. O apóstolo Paulo está sofrendo, né? Dá para perceber que ele está sofrendo. Ele fala: eu estou com outro medo. Então, um medo é que vocês estão piores. E o outro medo é que pecados do passado comecem a voltar com tudo. Isso pode acontecer. Porque isso está junto, irmãos. Quando pessoas têm mágoa no coração, quando pessoas têm ensino errado, quando pessoas começam a se esfriar do povo de Deus, começam a abandonar a leitura da Bíblia e da oração, as coisas só vão piorando. Um pecado chama o outro, como diz Provérbios ou Salmos, eu não me lembro, um abismo chama outro abismo. Então ele está com esse medo, que eu vou ficar humilhado. E qual a humilhação? E eu vou até chorar, porque os que pecaram não se arrependeram, de fato. E aí começa a vir tudo aquilo. E a gente já conhece a primeira carta aos Coríntios, a gente não conhece? A gente já sabe como que é. É feia, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele está com esse medo. Meus irmãos, o meu desejo para essa igreja é que vocês vão para frente, não para trás. O meu desejo é esse. O desejo de Paulo era alívio, mas ele já resolveu isso. Deus falou: a minha graça te basta. Então ele já sabia: eu vou conviver com essa dificuldade, talvez uma doença. Tá tudo bem, está resolvido. Mas ele tem um pedido: que os coríntios o reconheçam como um verdadeiro apóstolo. E o desejo dele também é que eles consagrem a vida deles. Então, o que dependia dele, está tudo resolvido. Ou seja, Deus falou: a minha graça te basta, então eu vou conseguir conviver com isso. Agora, reconhecimento da liderança dele e consagração dos outros não depende dele, depende dos coríntios. Então você tem que fazer aquilo que depende de você. E aquilo que depender da boa vontade, da obediência dos outros, você precisa orar e você precisa falar com essas pessoas. Por exemplo, se uma pessoa começa a se esfriar na igreja e não quer mais estar no meio dos irmãos, o que você faz? Você não pode fazer muita coisa, mas você pode orar e você pode admoestar. E aí, irmão, irmã, não está indo mais na igreja, estou sentindo falta de você. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos, fiquem firmes no Senhor e Ele vai abençoar grandemente. Vamos orar. Agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque nós temos muitos desejos e pedidos realizados pelo Senhor. E alguns outros, ó Pai, nós ainda estamos ansiando, desejando que se cumpram. Por isso, ó Deus, nós pedimos a Tua sabedoria para nós orarmos como convém. Pedimos pela consagração dos irmãos, pedimos que eles reconheçam os líderes e servos do Senhor, para que eles tenham uma vida plena em Cristo Jesus e na igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.